Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais esse contato para a nossa evolução no conteúdo. Sou o professor Hugo Peixoto, ensino a disciplina de Química da área de Ciência da Natureza e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, discutir um pouco sobre os combustíveis. Os combustíveis que são, juntos, um tema riquíssimo pelo fato que envolve a questão das funções orgânicas, envolve a questão das propriedades dos compostos orgânicos, tá? A análise das cadeias carbônicas, as polaridades ou não das estruturas, para entender a questão da solubilidade, envolve a questão da termoquímica, que é a questão do calor produzido durante as suas reações, a combustão em si, por que um combustível é melhor do que o outro, por que um custa mais caro que o outro, por que um é mais puro e assim polui menos do que o outro e vice-versa. E, portanto, o mundo dos combustíveis traz à tona diversos tópicos para ser discutidos. Então, vamos começar da seguinte maneira. O que é um combustível? Combustível é qualquer substância que, ao ser queimada, produz uma energia. Essa energia pode ser captada por alguma estrutura ou objeto e, dessa captação, utilizá-la em prol de um determinado fim. Então, ela entra bem na questão da habilidade e competência do Enem, que diz que a gente vai analisar os compostos para entender a que fim eles se destinam. Reparem no seguinte, quando eu tenho um combustível, vamos pensar nos mais comuns. Gasolina, óleo diesel, álcool etílico, etanol. Tá? Muita gente não sabe, mas o querosene também entra nessa contagem. Reparem na questão. Os derivados do petróleo. O petróleo em si, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Parei, vou fazer um parêntese. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto orgânico formado apenas por carbonos e hidrogênios. Logo, os hidrocarbonetos são apolares. E por serem apolares, a gente vai ter diversas consequências disso. Tipo, não são solúveis em água. É por isso que quando você escuta uma notícia de derramamento de petróleo no mar, você vê sempre aquela camada de petróleo espalhada na superfície. Não afunda, porque o petróleo é menos denso que a água, e também não se dissolve, porque o petróleo é apolar e a água polar. Logo, eles não são miscíveis, não se dissolvem. Sendo uma mistura de hidrocarbonetos, quando eu falo uma mistura, eu vou entender que é uma grande variedade de compostos que estão juntos. Então, quando eu falo dessa mistura, eu posso entender de um processo de análise imediata, de um processo de separação dessa mistura, um caso que a gente chama de destilação fracionada. Como é que funciona a destilação fracionada? Eu vou aquecer aquele petróleo. E esse aquecimento vai separar cada fração do petróleo, cada componente daquela mistura, de acordo com a sua massa molecular. Por que de acordo com a massa? Porque o que vai fazer aquela separação é o chamado ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura na qual a substância sofre a ebulição. E para lembrar o que é a ebulição mesmo, é a passagem do líquido para o vapor. Logo, eu vou ter que fornecer calor para romper as interações intermoleculares e desse rompimento ir liberando cada fração. O que acontece é que o ponto de ebulição depende de 3 fatores. O primeiro é a força intermolecular, as interações intermoleculares. É aquele negócio de ligação de hidrogênio, de polo induzido. Opa! Falei sobre a interação que acontece no hidrocarboneto. Porque se os hidrocarbonetos, como eu falei agora há pouco, são apolares, eles não vão ter polos e, portanto, a interação que mantém suas moléculas unidas serão interações mais amenas, interações mais fracas, logo, interações mais fáceis de serem rompidas. Por isso, eu terei um ponto de ebulição para os hidrocarbonetos próximos uns dos outros. A destilação fracionada, então, se faz o processo ideal, por quê? Porque eu vou controlar a temperatura e vou fazer com que se consiga ir separando fração a fração todos os componentes do petróleo. Aquelas frações ditas mais leves, com uma cadeia carbônica menor, tá? De 1 a 4 carbonos, vão formar a fração gasosa, que vai compor o gás natural e o GLP. Gás natural representado pela sigla GNV e o gás liquefeito do petróleo, GLP. Gás natural tem como principal componente o metano, que hoje é bem utilizado como combustível, né? Aqueles carros que implantaram aqueles cilindros amarelos que ficam no porta-mala, que armazenam gás natural, gás metano, principalmente falando, em uma altíssima pressão.
aquele gás natural vai ser convertido e vai gerar energia para o motor. O GLP, por sua vez, é formado por propanos, alcanos de 3 carbonos, e butanos, alcanos de 4 carbonos. Principalmente o butano, o gás de cozinha da sua casa, né? Gás butano, tá? E aí não pensem na marca do gás, mas sim o nome. O nome é butano, porque ele tem 4 carbonos e só ligações simples. Voltando então, o gás butano também é um combustível, porque ele também está sendo queimado e da sua queima liberada energia para ser utilizada em prol de um determinado fim. Resumindo então, eu vou separando as frações do petróleo e aí vou coletando componentes diferentes. Como eu falei, a primeira fração é a fração mais leve, é a fração gasosa. A segunda fração, que vai de 5 a 12 carbonos, é a fração líquida, que é a fração da gasolina, tá? Que envolve de pentanos, 5 carbonos, até dodecanos, 12 carbonos. Reparem no seguinte, dentre esses componentes, a gasolina tem uma variedade muito grande. Se destacam na composição da gasolina os ditos octanos. O que são os octanos? Alcanos de 8 carbonos na sua estrutura. São aqueles que têm a composição C8H18. Por isso que a gente tem um teste da gasolina chamado de teste da octanagem. O que é a octanagem? É somente a questão da composição em octanos? Não, não. A questão da octanagem é a resistência que aquele componente tem à explosão. Explosão, professor? Como assim? Vejam, no pistão do motor, o motor de um veículo qualquer funcionando a gasolina ou a qualquer outro tipo de combustível, aquele combustível é injetado dentro do pistão e o pistão, dentro de um cilindro, ele fica subindo e descendo. Quando ele desce, o pistão se enche de combustível. Até o momento tal que as válvulas são fechadas e aí ele começa a subir. Tá? Quem controla isso é uma haste rígida que vai ficar fazendo esse movimento de subida e descida. Logo, quando ele sobe, ele começa a comprimir aquele combustível e a vela, que é um dispositivo que está no motor do veículo, vai gerar uma faísca. Essa faísca vai produzir a chamada ignição, tá? Palavra que tem origem em ignos, que quer dizer fogo, chama, faísca, e aí a energia de ativação é fornecida para se produzir a queima daquele combustível. Essa queima vai gerar uma explosão, uma propulsão, que vai empurrar aquele pistão para baixo, com força, girando a correia do motor e assim produzindo energia. Reparem no seguinte, quanto mais esse pistão sobe, mais ele vai descer. Quanto mais ele descer, mais movimento provocado, mais energia produzida. Então o combustível que eu estou utilizando vai ser tão melhor quanto melhor for a capacidade dele de resistir a essa compressão sem explodir antes do tempo. Isso é o teste de octanagem. É a mensuração, ou seja, é a medida de o quanto que o combustível vai ser capaz de resistir sem explodir. Tá? Então, o componente que dá a melhor octanagem para a gasolina é o componente chamado de isooctano. Reparem que o nome oficial dele não é esse. Seguindo as normas de nomenclatura da orgânica, a gente teria como nome para o isooctano o componente que se chama 2,2,4 trimetilpentano. Trimetil, você tem 3 grupos metila como ramificações da cadeia. Pentano, porque a cadeia principal tem 5. Aí você diz, professor, mas você não disse agora há pouco que era octano? Some tudo. 5 carbonos da cadeia principal com mais 3 grupos metila. Você tem um octano. Ou um octano ramificado. Por que que então na sala de aula você aprende com o professor que quando a cadeia é normal, o ponto de ebulição dela melhora? Não seria então melhor ter o octano de cadeia linear? Ou antigamente chamado de N-octano, esse N representando cadeia normal? Não, porque eu também não posso ter um combustível com ponto de ebulição tão elevado. Porque eu tenho que lembrar que, embora ele não possa ter uma explosão muito cedo, ele também não pode ter uma explosão muito tardia. Porque é a explosão dele que vai produzir a energia para o motor. Então eu preciso que ele exploda. O isoctano, então, está no intervalo de tempo ideal para isso. Recebe ou aceita a compressão com melhor probabilidade de explosão no momento adequado, ou na frequência adequada. Dá um melhor rendimento para o motor, então. Portanto, quando a gasolina tem uma maior concentração de isoctano, ela vai ter um maior teor de octanagem. Quando ela tem um menor teor de isoctano, ela vai ter uma menor octanagem. O teste de octanagem, então, é dado para medir a qualidade da gasolina que está sendo utilizada. Detalhe, gasolina comum e aditivada. Tem diferença entre elas? Claro que tem. O preço não é diferente em vão, né? Mas qual é a diferença? Ah, professor, é o aditivo. Certíssimo. Mas e o que esse aditivo faz? Já sei.
O aditivo melhora a octanagem, é? Não. O aditivo está lá pura e simplesmente para limpar o motor. O aditivo ele é uma espécie de um detergente. Ele vai impedir que a combustão incompleta da gasolina e dos demais combustíveis gerem tanto carbono ou produzam tanta carbonização das peças do motor. O detergente vai conseguir arrastar parte daquilo ali e assim impedir um futuro entupimento, uma futura dificuldade na travessia do fluido, do líquido combustível. Então a gasolina aditivada é acrescentada de aditivo que funciona para limpar o motor. Melhora, portanto, o rendimento. Porque se o fluido consegue passar com mais tranquilidade, com menos atrito pelos ductos do motor, ele vai gerar um rendimento melhor para a sua utilidade. Então a gasolina aditivada tem um aditivo que vai servir para limpar o motor, mas não melhora a octanagem? Não, ela não influencia na octanagem. Os que influenciariam nessa octanagem são os que a gente chama de antidetonantes. Tá? Durante muito tempo foi um derivado de chumbo, o tetraetil chumbo. Qual o problema? A queima dele gera um vapor com chumbo, que é um metal pesado. Vapor com metal pesado vai ser liberado para a atmosfera, as pessoas vão inalar aquele vapor. E aí eu vou ter um depósito de chumbo, de metal pesado, no meu pulmão, o que não vai ser muito bom para a minha saúde. Então ele foi descartado. Hoje em dia, o antidetonante que é acrescentado melhora também a questão do rendimento para o motor. Qual é? O etanol. No nosso país, se acrescenta etanol na gasolina. Agora, esse etanol, ele muda de um ano para outro a sua porcentagem na composição da gasolina. Já foi 20%, já foi 22%, já foi 24%. E por quê? O etanol, por si só, ele já é um próprio combustível. Agora, ele é um combustível que gera menor energia para o motor. Por quê? Porque enquanto a gasolina tem predominantemente uma cadeia com 8 carbonos e, portanto, mais ligações químicas para serem rompidas, logo, mais energia armazenada, o etanol só tem 2. Olha o prefixo et, 2 carbonos. Se só tem 2 carbonos, tem um menor número de ligações, portanto, menos energia produzida na sua queima. Em compensação, eu consigo ter naquela cadeia carbônica um pequeno caráter apolar que vai permitir que ele seja solúvel na gasolina. Então o etanol vai se dissolver bem na gasolina e vai formar aquela mistura homogênea. O etanol então vai ser acrescido à gasolina, tá? E vai ajudá-la na questão da octanagem. A gasolina comum não tem esse aditivo, então ela já não tem a questão da limpeza do motor, certo? E o diesel, professor? O diesel entra onde nessa discussão toda? O diesel também é obtido de uma das frações do petróleo. Então ele também é um dos reclamados dos derivados do petróleo que contaminam, que poluem o meio ambiente. Então, o diesel leva vantagem na produção da energia, por quê? Porque o diesel tem uma cadeia agora com 18 carbonos. Muito mais ligações do que o próprio octano da gasolina. Logo, mais energia vai ser produzida na sua queima. Agora vamos para 2 pontinhos para chegarmos ao final do nosso conteúdo nesse momento. Olha só, bioetanol e biodiesel são os famosos e vantajosos biocombustíveis. Surgem da onde? De vegetais, né? De restos de animais, de óleo de fritura. O bioetanol, pessoal, que foi divulgado durante muito tempo, ou durante algum tempo, com o nome de etanol celulósico, tá? É produzido a partir da queima da celulose, que é obtida do bagaço da cana ou da folha da cana. Então, no período de entre-safra da plantação, o pessoal da indústria armazena aquele bagaço e no momento adequado, quando a produção de cana não está mais ocorrendo, ele utiliza para manter a produção do etanol constante o bagaço da cana. Etanol esse que vai ser produzido a partir da molécula da celulignina, tá? É a lignina extraída da celulose, do bagaço e da folha da cana. O biodiesel ele tem origem na mamona, no dendê, na soja, no babaçu, até o óleo de fritura que você usou em casa pode ser armazenado e comercializado para a produção do biodiesel, porque o biodiesel vai ser produzido por uma reação chamada de transesterificação, na qual você vai fazer um éster, que é o componente do óleo, reagir com um álcool e produzir outro éster e outro álcool. No Brasil se usa o metanol como álcool reagente. Dessa maneira eu estou tirando do meio ambiente o metanol, que é um álcool tóxico, tá? Então, vamos fazer um resumo geral. O que é um combustível? Uma substância que, ao reagir, produz energia para ser utilizada com um determinado fim.
eu tenho principalmente quais? Gasolina, etanol, querosene e diesel. Desses, gasolina, diesel e querosene são derivados de petróleo. Então são aqueles que estão sendo reclamados para serem substituídos. O etanol é de origem vegetal, então é renovável. O biodiesel e o etanol celulósico vêm para suprir essa demanda, certo? Pensem sempre na questão de que eu tenho que salvar o meio ambiente. Então, vamos sempre estudar mais, vamos sempre evoluir mais e, se Deus quiser, no ano seguinte, ingressando na universidade, vocês vão crescer bastante, porque o Enem a gente tira de letra. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!